E é eita atrás de eita, meu povo. Esse é o Te Conto, trazendo para vocês todas as atualizações do BBB 22. Então chega junto, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, tá bom? Estamos aqui todos os dias trazendo ao vivo de manhã, durante o dia, vários resumos aí, vídeos curtinhos, para vocês ficarem por dentro do conteúdo, né, de tudo que está acontecendo. E à tarde também entramos aqui ao vivo para a gente bater papo, e sempre que necessário estamos ao vivo aqui trazendo as atualizações para vocês. Então chega, se inscreve, comenta, compartilha, fica com a gente. Bora resumir então tudo que aconteceu pós-formação do paredão. Tem mais um paredão formado em andamento, tá? Gustavo, Vini e Pedro Scooby estão no paredão. Como que se formou esse paredão, gente? O Arthur salvou o PA, fez um discurso lá emocionante a respeito do filho do rapaz, né? Das dificuldades que a criança sofreu ao nascer, emocionou muita gente. O Lucas indicou o Pedro Scooby direto ao paredão. Cumpriu o que prometeu. Ele já havia planejado indicar Pedro Scooby, foi lá e indicou. O Eli, que teve a chance de indicar também, por ter sido vetado da prova do líder, indicou o Gustavo, que, para a sorte do Eli, por engano, puxou o Vini para o paredão, porque achava que Eli não podia ser votado. DG foi o mais votado no confessionário e foi pela casa ao paredão. Sendo assim, DG, Vini e Gustavo disputaram a prova bate-volta, que era de sorte e estratégia também, e que, pasmem, valia um carro para quem escapasse, um prêmio muito do bom, né? Mostrando que a sorte está ao seu lado, DG, o Douglas, ganhou seu segundo carro na temporada, escapou do paredão e comemorou dessa vez, tá? Além dele relembrar que não comemorou tanto da primeira vez que ganhou o carro, porque ele não queria a liderança naquela época. Mas dessa vez ele ficou feliz, obviamente, né? Comemorou demais e está com seu segundo carro, o DG. Paredão devidamente formado, né? Como eu falei, Pedro Scooby, Gustavo e Vini. E o Vini, gente, já começou se prejudicando no discurso de permanência, no discurso de defesa ali. A galera da internet detonou o que o Vini falou, disse que não tinha cabimento usar os argumentos que ele usou. O fato dele citar que cuida dos bêbados nas festas, que ele tá lá para pegar preservativo dos outros, relembrando aquela história lá do Eli com a Natália, né? Para lavar roupa, para ensinar os outros a lavarem roupa. Muita gente ficou chateada e desgostosa aí com esse discurso de Vini, o que faz com que ele corra um grande risco de ser eliminado, né? Com uma rejeição. Um dos mais rejeitados da edição. Além disso, o que mais incomoda alguns é o fato do Vini mudar completamente o comportamento durante o ao vivo. Inclusive, dentro da casa, eles já perceberam isso. A saída para Vini seria o fim dele, este paredão? Provavelmente sim, né, meu povo? Passemos, então, para a confusão generalizada, gerada pelo Barão da Confusãozinha, ele, Lucas. Já era de se esperar, né? Que ele teria que arcar ali com as consequências de mexer com um dos meninos. Dito e feito, indicou Pedro Scooby e todos foram para cima dele. PA, Arthur e o próprio Scooby detonaram o Lucas. O clima pesou porque o PA disse que o Lucas foi contraditório ao dizer aí, ao falar do Scooby no discurso, né? Dizer que o Scooby não estava nem aí, não estava ligando para o programa, para o jogo. E, no fim das contas, o próprio Lucas só está preocupado com um prêmio de 20 mil reais lá na prova do líder. Nem estava tão preocupado com a própria liderança, como o próprio externou, melhor dizendo. E sim com um prêmio de 20 mil. E aí o Lucas tenta explicar que os 20 mil fazem sim muita diferença para ele. Pedro, Scooby, o PA e o Arthur começam a discutir feio ali na sala com o Lucas. E o Arthur fala aí da antiga aliança que tinha com o Lucas, né? Relembra o fato do Lucas querer somar votos no Thiago pelas costas, coisas que o Arthur só ficou sabendo depois. Fala de lealdade. Nesse momento, o Lucas chama o Arthur de santo, o que muita gente achou interessante também, né? Já que o Arthur estava cobrando aí a lealdade do Lucas. Pedro Scooby diz que o Lucas, na verdade, estava usando um discurso para o desmerecer, gente. Ou seja, falando que ele não estava ligando para o jogo, quando na verdade ele estava lá sim, se importando com o jogo, se importando com os amigos. Enfim, uma confusão danada pela casa.
E aí o PA queria saber o porquê que o Lucas se sentiu alfinetado com o discurso do Arthur a respeito do filho dele, né, PA. E Lucas explica que ele e Arthur já tinham uma história, que o Arthur conhecia o jogo dele, sabia das necessidades dele, sabia que ele precisava da grana. E quando o Arthur joga aquilo da história e de superação do PA, ele se sentiu sim alfinetado e diz que a relação dos dois estava rachada, né? Principalmente por esse motivo. Natália também tenta se meter ali, o Arthur fala para ela não se meter porque ela não sabia do que estava falando, mas ela tenta explicar que o Lucas só sondou quem ia votar no Thiago, que ele não estava armando contra o Thiago, não. Arthur e Lucas continuaram lá colocando os pingos nos is a respeito da situação com o Thiago. Um acha que foi traição, o outro acha que não, e não saíram desse looping, não. Continuaram brigando por causa disso. E aí o Lucas explicou o porquê do afastamento dos meninos, falou que não ia esperar eles votarem nele para poder reagir, já que o nome dele foi cogitado entre os meninos num outro paredão. E aí o PA quis saber quem disse isso, e o Arthur assume que foi ele quem contou para Lucas, que lá no quarto do líder chegaram a cogitar votarem no Lucas, tá? E aí o bate-boca continuou, gente. O Scooby jogou na cara do Lucas que ele tá pagando de coitadinho, de pobre coitado, que tá precisando aí dos 20 mil, que tava precisando dos 20 mil. E, em outras palavras, ele tava dizendo que o Lucas, se fosse tão pobre coitado assim, não tava cursando faculdade particular de medicina. E aí Lucas devolve dizendo que não é só riquinho que faz medicina, tá? Se o Scooby achava que era isso, não é isso não. E Scooby não engoliu a justificativa do Lucas, ao indicá-lo, e acha que o Lucas o desmereceu mesmo, tá, gente? E continuaram lá tretando, e aí Scooby pede pro Lucas reclamar com o diretor do programa que chamou os camarotes, já que ele acha que os camarotes não merecem o prêmio, não merecem estar no programa de alguma forma. E aí Scooby, por fim, diz que se o público quiser tirá-lo, beleza, tá tudo certo, porque imagina ficar no programa fugindo do paredão e depois ser indicado e acabar saindo. Não adianta de nada, tá? Gustavo, Eslo, Jess, Natália, Lina saíram em defesa de Lucas e o bate-boca foi generalizado, barraco generalizado, cada um querendo provar os seus argumentos. Gente, de quem vocês estão do lado nessa treta toda, meu povo? Lina, no quarto do líder, logo após, jogou algumas coisas na cara do Lucas, tá? Inclusive, ela diz que o Lucas sentiu aí que rompeu com o Arthur, né? Esperou esse rompimento com o Arthur para poder se reaproximar delas, das comadres. E ela fala que, ouvindo tudo isso, vendo essa situação toda, sente que o Lucas só se voltou para elas, só voltou para perto delas, porque o vínculo dele com o Arthur foi rompido. E ela acredita que o Lucas errou e que deveria assumir que errou. O Lucas tentou justificar, dizendo que realmente só queria jogar. E a Lina rebateu que as meninas estavam jogando sim. Mas Lucas devolve dizendo que elas não estão porque sequer votam em comum, né? Cada uma vota em uma pessoa diferente. Enfim, gente. Nesse papo lá no quarto do líder, a Lina disse ter certeza que a Jessie é finalista do programa, que a Jessie vai estar na final. E tem mais. Lina se declara para a Eslovênia e disse que se não tivesse Jessie no seu pódio, ela colocaria a Slo. Segundo Lina, ela colocaria Lina, né? Slo e Vini no seu pódio. Esse seria o seu outro pódio, além da Jessie e da Natália, tá? O Gustavo, gente, ele conversou com os meninos e defendeu o Arthur. O Arthur não, minto. Defendeu o Lucas, tá? Contra o Arthur. Porque ele acha que o Lucas ficou realmente magoado ao descobrir que foi cogitado lá na liderança do PA, né? Um voto no Lucas foi cogitado na liderança do PA, quando na verdade isso aconteceu na liderança do Pedro Scooby. No finalzinho, o Scooby ainda diz, né? Ele achou que eu estaria querendo indicar ele. Então foi na liderança do Pedro Scooby que isso foi cogitado e o Arthur passou para o Lucas e assumiu que passou essa informação aí para Lucas, tá? Na academia, o Lucas conversou com as comadres e voltou a justificar o seu voto no Pedro Scooby, né? A indicação aí em Pedro Scooby. E ele disse o seguinte, que o Scooby não iria pela casa tão cedo, que nesse ritmo o Scooby ia chegar até a final, porque ele é bom de provas, né? Ele ganha as provas.
Lina disse que Pedro Scooby sabe disso, tem consciência disso, e que ele sabe da importância também de ir ao paredão, que ele não foge do paredão porque ele acredita na trajetória dele e acha que quem vai decidir, no fim das contas, é o público, né? Que é o que realmente acontece. Os meninos também se reuniram na academia, PA, DG, Pedro Scooby e Arthur. E o assunto foi o mesmo, né? A indicação do Lucas no Pedro Scooby. E DG disse que entenderia qualquer pessoa da casa indicando o Scooby, exceto o Lucas, que ele não entendeu não essa indicação aí do Lucas. O Arthur achou que fosse indicado por Lucas e depois ele disse lá que precisa dar uma segunda chance para Lucas, senão ele estará sendo contraditório. Falou que o Lucas vacilou, fez merda, mas não dar uma oportunidade aí ao Lucas é fazer a mesma coisa que a Jade fez com ele, Arthur. Então ele está pensando em depois conversar com o Lucas. E aí o Pedro Scooby voltou a dizer, gente, que o discurso do Lucas deu a entender que ele estava se fazendo realmente de pobre coitado. E ele vai além, né? Ele fala que a partir do momento que as pessoas entram ali, o que vale é a trajetória mesmo, independente de qualquer coisa. Que o lugar que o Lucas tentou se colocar foi de pobre coitado. Mas que, desculpa, um pobre coitado não cursa medicina em faculdade particular, não. Pelo contrário, né? O Lucas fala que corre, que tem tempo para nadar, para treinar o dia inteiro. Ou seja, o Lucas não trabalha, segundo Pedro Scooby, para manter a sua faculdade, para estudar. Ou seja, tem alguém que banca, teoricamente. Aí o Arthur acha que eles não devessem entrar aí nesse mérito. E Pedro Scooby concordou, mas continua dizendo que Lucas tentou se colocar nesse lugar de coitadinho. E aí Arthur diz que entende a filosofia do Pedro, né? O fato dele ser assim, tá tudo certo, tá tudo ok, mas que ele não deveria ficar expondo isso o tempo todo. Então orientou o Pedro Scooby a agir de uma forma diferente, né? Coisa que provavelmente não vai acontecer. E o Scooby ficou sentido aí por ter sido indicado por alguém que era próximo. Ele fala que se ele não tivesse nenhuma relação com o Lucas, ele não teria ficado assim tão mal, mas que o Lucas desabafava com ele, que ele comprou a briga do Lucas com o Eli, que o Lucas postou foto com ele no feed, chamava ele de padrinho, então que ele acha que foi algo que soou como traição mesmo. E aí Arthur diz que foi o mesmo que aconteceu com ele em relação a Jade, que ele se sentiu assim quando a Jade indicou ele ao paredão, gente. Eita, meu povo, enquetes atualizadas. Vamos às enquetes, gente. Quem vai sair amanhã? Pedro Scooby, Gustavo ou Vini? Na enquete aqui do nosso canal, o resultado parcial tá assim. O Scooby tem apenas 8% de rejeição, o Gustavo está em segundo com 19% e o Vini, disparado para sair, tem 73% de rejeição. Enquete UOL atualizada tá assim, gente. Pedro Scooby em terceiro, não corre risco de eliminação. Gustavo em segundo tem 20,18% e Vini lidera com 73,11% para sair. Votalhada, o último apanhado das 8h30, que é o apanhado aí das enquetes dos sites, YouTube e Twitter, ficou assim. O Scooby em terceiro com 10,26%, o Gustavo em segundo com 10,77% e o Vini em primeiro com 78,97% para sair. Todos são fora Vini. Sites, Twitter, YouTube, Telegram, em unanimidade são fora Vini. Então, de acordo com a maioria e a unanimidade das enquetes, quem deve deixar o programa amanhã é Vini. Vinícius, concordam com esse resultado, gente? Eita, fica ligado aqui com a gente para saber tudo de BBB 22, meu povo!